Eu sou o Denis, estou ao lado do Dineu. Estamos conversando a respeito da mediunidade no canal Espiritismo e Você. E nós deixamos para esse vídeo, estávamos comentando a respeito da obsessão, depois falamos a respeito da suspensão e do rompimento da mediunidade, do processo mediúnico no médium. O Dineu tinha algo para comentar que a gente deixou para hoje, por isso eu já devolvo a palavra para o Dineu para ele continuar de onde ele tinha parado. Ok. Uma coisa que faz muito parte, digamos assim, do que se imagina, digamos, do folclore popular a respeito da obsessão, especialmente nesses casos mais graves de subjugação, que às vezes passam até por loucura, né? Só que é uma loucura muito peculiar, entende? E, na verdade, no livro dos médiuns até está escrito, né, que muitas pessoas que estão internadas, né, a rigor, elas poderiam receber um tratamento espiritual de uma forma que seria mais eficiente, que às vezes, de tanto elas receberem outro tipo de tratamento sem nenhum cuidado com a questão espiritual, elas acabam realmente trilhando, digamos assim, um caminho do desequilíbrio mental. Mas algo que faz parte desse folclore é que o espírito entra, o espírito obsessor entra no corpo da pessoa, entende? Age diretamente no corpo. E isso não é o que ocorre. Em se tratando, digamos assim, da mediunidade ou da obsessão, o contato é sempre corpo espiritual a corpo espiritual. Então, mesmo quando o caso é bastante intenso, né, é sempre um espírito se manifestando através do contato com o perispírito, né, porque essa união celular, digamos assim, do perispírito com o corpo, ali só é possível no momento da concepção. Então, não tem, né, como ocorrer assim cotidianamente e permanecer o tempo todo. Mas a respeito disso, o que existe é a possessão. Tá? Isso seria, digamos assim, uma exceção, é um transe mediúnico muito intenso, pressupõe um talento muito marcante, digamos assim, uma capacidade dessa expansão do fluido perispiritual do médium, essa capacidade de desdobramento dele seria algo assim muito marcante e que possibilita com que o espírito que vai se manifestar pelo médium não o faça através do corpo espiritual do médium, do envoltório espiritual dele, mas de ação direta sobre o corpo. E a possessão, ela é sempre, digamos assim, intermitente, é sempre algo de relativa curta duração, né, porque não pode se estender muito tempo, e ela pode ser feita por espíritos, por bons espíritos ou por espíritos mal intencionados. Por bons espíritos, quando eles querem deixar uma mensagem muito marcante e tal, aí o semblante do médium se altera, a própria voz dele, você que observa, né? E a respeito disso, nós podemos citar o exemplo dos espíritas muito conhecidos, que é o Divaldo Pereira Franco, a hora que ele realmente, na acepção da palavra, ele incorpora, que normalmente se fala psicofonia como incorporação, na verdade é psicofonia. Eu creio que se pode chamar de incorporação esses fenômenos assim mais raros da possessão. Então o Divaldo, quando ele incorpora o Dr. Bezerra de Menezes ao final da Conferência Estadual Espírita do Paraná, é visível a mudança que se dá no corpo dele, na posição do corpo, no porte, na voz, e se estabelece, digamos assim, um silêncio que você consegue ouvir uma pena que cai no chão, né? Para mim, aquilo reflete até a autoridade moral do Dr. Bezerra de Menezes, digamos assim, dominando aquele ambiente. Tá? Então, isso é possessão. O Divaldo até relata, entende que o Dr. Bezerra toma o corpo dele e ele sai passear. Sai ver quem está lá, conversar com os espíritos e tal. Ou seja, deixei meu corpo em boa companhia. Né? Mas pode acontecer com espíritos mal intencionados também. Né? São raros os casos, mas pode acontecer. Mas daí, quando se dá realmente, digamos, a intervenção direta do espírito no corpo, sem a participação do espírito encarnado, isso se chama possessão. É uma exceção, né? É algo até que quando Kardec escreveu o livro dos médiuns, ele ainda não tinha entrado em contato com esse fenômeno, então
ele não avaliza essa tese, só que quando ele escreveu a Gênese, ele já tinha entrado em contato com o fenômeno, o que você vislumbra na Revista Espírita, a hora que ele relata, quando ele vislumbrou isso, que era o caso de fazer uma alteração na teoria, e até numa questão de humildade, entende? Antes eu não conhecia o fenômeno, então eu, né, dizia que não era aquilo. Daí ele vislumbrou realmente o que acontecia nessas hipóteses, relatou na Revista Espírita, e a hora que escreveu a Gênese, que faz parte do Pentateuco Espírita, e ele é, digamos assim, cronologicamente ele é posterior, então ele reviu essa parte da teoria. Mas não entra na faixa da obsessão, porque pode ser praticado por um espírito bom também. E com relação ao que a gente comentou anteriormente, né, com relação à obsessão simples, à fascinação e esses fenômenos de grupo, porque quando é individual, a gente abordou bem aqui a questão do médium e o caso da obsessão. Mas esses fenômenos de grupo, eles acabam interferindo numa coletividade de pessoas, que é o próprio grupo mediúnico, e a casa a qual este grupo está vinculado. Então, se a gente for refletir a respeito do que, como instituição ou que como grupo, isso pode ocasionar, o que a gente sugeriria para aquelas pessoas que estão nos assistindo e assistindo todos esses vídeos anteriores e têm vontade de trabalhar, de montar, de criar um grupo mediúnico na sua instituição, ou já que faz parte da mediunidade lá na casa onde frequenta, o que o grupo pode fazer para ficar livre desse tipo de assédio, né? Você comentou que o isolamento é uma característica, então o primeiro ponto é não isolar-se. E o que mais que a gente pode dizer para esse grupo? Bom, estudar, né? Porque se você estuda seriamente a doutrina espírita, se você adquire um conhecimento sólido, né? O grupo como um todo, e não só um específico médium, você tem mais condição de verificar que uma informação, digamos, não bate, ela é anticientífica, entende? Você, né, aparece um espírito ali dizendo que é o Sol que gira em torno da Terra, entende? Né? Não tem como, né? Então, mas esse é um exemplo crasso, digamos assim, um erro grosseiro, mas existem outros erros doutrinários de grande importância e que pode ser admitido por quem não tem um conhecimento sólido da doutrina. Então, estudar, não ter pretensão de infalibilidade, não achar que tudo que vai ser produzido ali vai ser sublime, então aprender a olhar com olhos críticos, conversar, se é o mentor que dá uma informação equivocada, chamar para conversar, na dúvida, mostrar para alguém mais experiente, trocar ideias, manter uma cultura de humildade, de conversa, de crítica, de autocrítica, aquelas coisas que são fáceis de falar e difíceis de fazer, né? Mas em suma. Então, quando um grupo mediúnico de trabalho está vinculado com a instituição, a gente tende a ter uma certa sintonia e um caldo, até para que quando venha pelo próprio grupo mediúnico uma sugestão, uma orientação com relação à casa, só quem está vinculado com a casa é capaz de saber se aquela informação ela é pertinente ou não, se ela tem um caldo, né, específico, né, ou não tem. Então, quando a gente vai escolher as pessoas para fazer parte da atividade mediúnica, que é o caminho justamente inverso, que a gente está falando assim, do mediúnico para a casa. Eu geralmente gosto de trabalhar a ideia que é da casa para o mediúnico. Então, quando a gente vai escolher a pessoa para fazer parte da atividade mediúnica, eu parto do pressuposto que eu tenho que usar o mesmo critério que a gente usaria para escolher uma pessoa para fazer parte da evangelização, por exemplo, que é uma outra atividade de trabalho. Porque eu entendo que mediunidade é um grupo de trabalho, e a evangelização é um grupo de trabalho. Então, quando você vai escolher um evangelizador, você escolhe duas coisas nessa pessoa. Primeiro, que ela tenha uma afinidade com crianças, que é com quem ela vai trabalhar, e que ela tenha afinidade com a doutrina espírita. Ela precisa saber das duas coisas. Não precisa ser um grande conhecedor de tudo, mas ela tem que estar estudando espiritismo, porque afinal de contas ela vai ensinar o espiritismo, e ela tem que entender um pouco de criança, porque afinal de contas ela vai estudar, vai passar o conteúdo, né, ou vai conversar com as crianças sobre espiritismo para crianças. Então, se transpusermos, né, esse raciocínio para o grupo mediúnico, então se me perguntar o que precisa fazer esse grupo? Primeiro, estudar mediunidade e estudar espiritismo, porque esse conhecimento que o Dineu falou, tudo bem, para a gente hoje já faz sentido aquela ideia de que não é o Sol que gira em torno da Terra, porque já estudamos isso. Mas com relação ao espiritismo, né, se eu estudar
tudo sobre mediunidade e conhecer muito pouco sobre o resto do espiritismo, qualquer informação que vá no sentido inverso, eu vou ter dificuldade de avaliar. Então, se eu estudo o espiritismo e vou trabalhar no grupo mediúnico, eu parto do pressuposto que além do espiritismo, também é necessário estudar a mediunidade. Então, de alguma forma, a gente vai se obrigar a estar vinculado à atividade mediúnica, ao espiritismo, porque estuda o espiritismo, e à instituição espírita, porque é a instituição que oferece o estudo da doutrina espírita. Então, para mim, eu vejo assim que, se for de cara dizer para esse grupo o que esse grupo precisa fazer, é as duas coisas, né? Estudar a mediunidade, estudar o espiritismo. Olhar os outros nos olhos, né? Você não é especial porque você é médium. Você não é a estrela da casa, o condutor da casa. Você é só um trabalhador que tem uma específica tarefa. E com relação, né, ao espaço físico, assim, que a gente pode dizer para esse grupo, porque a gente às vezes vê, por exemplo, aquela ideia de que você pode exercitar a mediunidade individualmente em diversos lugares. A gente aconselha que seja na casa espírita, mas em grupo a gente dá uma forte recomendação para que isso seja feito na casa espírita. Então a gente recomenda que não faça, por exemplo, na sua casa. Porque a gente entende que tem um ambiente protegido, a gente entende que a casa tem que oferecer um clima psíquico bastante elevado, a vinculação, o espaço e a vinculação com os espíritos naquele local. O que você visualiza com relação a isso? Não precisa ter uma sala só para o mediúnico, tem que ser exclusivamente no mesmo lugar, dentro, fora da casa? Qual que é a tua visão com relação a isso? Se tiver um centro assim bem vasto, com salas sobrando, ok, né? Sempre é uma solução perfeita, entende? Vai ficar. Mas e se não tiver? Nós vamos deixar de fazer reunião, nós vamos considerar que você não pode fazer evangelização infantil na sala onde funciona o grupo mediúnico. O que ocorre de errado na evangelização infantil que vai, digamos assim, empestear o ambiente do centro? Se você me disser que você vai assistir filme pornográfico naquele lugar, realmente há um problema muito sério com o teu centro espírita que permite isso, com você que faz isso em qualquer lugar ou no centro espírita, tá? Mas grupo de estudos, todas essas atividades são do bem, são de Jesus, entende? Deixar vir as minhas criancinhas, né? Se Jesus falou isso, quem somos nós para pensar de modo diverso e afastar de nós as crianças? Então, se a casa tiver uma casa muito vasta e tiver essa oportunidade, entende? Perfeito, tá? Se não tiver, tem problema algum. A única coisa que eu acho é que o grupo mediúnico, ele pressupõe, digamos, uma certa silêncio, um certo retiro, né? Você precisa de calma. Então você não vai fazer a reunião mediúnica, pelo menos é o que eu penso, numa hora em que a casa está aberta para palestras públicas, entende? Alto-falante lá, é gente que entra, é gente que sai, e a sala mediúnica do lado, entende? Eu louvo a capacidade desses médiums de manterem a concentração nesse caso, né? Acho que eu teria alguma dificuldade. E assim, com relação à sala também, que a gente entende que o ambiente precisa estar calmo, precisa estar tranquilo. Às vezes, a sala sendo compartilhada, dependendo do que foi feito ali na hora, pode ser que até a gente saia com um clima mais agitado, né? Por exemplo, quando se costuma fazer o estudo e logo na sequência o mediúnico. A depender do clima do estudo, se teve discussão e foi um grupo agitado, eu acho que é mais grave como você está saindo do estudo para como você está adentrando ao grupo mediúnico do que propriamente a questão do espaço, né? Porque se você sair de uma discussão acalorada de diretoria, por exemplo, administrativa, e for direto para o mediúnico numa outra sala, não faz diferença nenhuma sala que você está ocupando, e sim como é que você está saindo daquela conversa, daquele estudo, daquela atividade para a atividade mediúnica. Então, é que às vezes a gente ouve, né, dizer que a evangelização dá uma agitada na instituição, que é normal, as crianças têm vitalidade, que ótimo que elas estão na casa, às vezes, né, o som está mais alto, então a gente, se eventualmente não consegue ter uma sala separada, um espaço silencioso para fazer, de repente mudar o horário, né, fazer um horário mais adequado, um horário que esteja a casa mais silenciosa, que o clima da casa já diminuiu um pouquinho, a agitação, o que é inerente, né, da utilização da instituição, porque aquilo que o Dineu comentou, se tem uma casa com 20 salas, vários andares e você pode ter um andar só para você, é ótimo, mas não é a realidade dos centros espíritas. A gente vê uma casa pequena, compartilhada, com diversas atividades, e daí não faria o mínimo propósito a gente separar uma sala específica
para a mediunidade para manter o clima tranquilo para ele exercitar a mediunidade. Então, o clima tranquilo ele é resultado, né, da vibração e do coração das pessoas que estão ali naquele momento. Só gostaria de fazer uma última observação, que creio que o nosso tempo está dando, que a mediunidade, ela pressupõe recolhimento e um certo apassivamento mental. Então, realmente não parece ideal que você saia da reunião de estudos, né, que você ficou pensando, com a mente ali fervilhando, né, e vá direto para a reunião mediúnica. Tá? Muitas reuniões mediúnicas ocorrem à noite, então o ideal não é que a pessoa chegue correndo do trabalho 5 minutos antes de começar a reunião mediúnica, entende? Tente se organizar de uma forma de ser pelo menos uma meia hora ali de oração, de você conseguir se equilibrar. Eu acho, particularmente, que, se possível, o estudo deve ser depois da reunião mediúnica, né, ou deve ser em outro dia, mas se precisar ser no mesmo dia, tipo, tente dar uma meia horinha ali para você acalmar. Então é isso. Se a gente for elencar o que a gente deixou de conteúdo para você neste vídeo, então que a gente abordou a vinculação do grupo mediúnico com a casa, com os demais trabalhos, com relação ao estudo, de a gente estar presente nas atividades que a casa oferece também na assistência social, nos demais trabalhos, porque o médium ele é um trabalhador da mediunidade, mas acima de tudo ele é um trabalhador do espiritismo e ele precisa estar totalmente vinculado ao espiritismo com o corpo, com o coração e com a mente. Então esse fica o recado do vídeo de hoje, pedindo para que você se mantenha conosco e agradecendo a sua companhia no canal Espiritismo em Você. Muito obrigado.